A passagem de hoje é Gênesis 41, 25, 36. Vamos ler juntos. Então, disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes. A Faraó é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Amém. Vamos partilhar a palavra sob o título A Interpretação de José. Ele é Deus. José apresentou-se diante de Faraó. Este era o lugar que José tanto desejara 2 anos antes. Naquela época, ele havia pedido discretamente um favor ao copeiro-chefe que estava na prisão. O pedido era que, quando tivesse oportunidade, o copeiro-chefe contasse a Faraó que José havia sido preso injustamente. Isso mostra que José ainda dependia das pessoas. Ainda restava nele essa tendência de confiar nos homens. Aos olhos humanos, parece que Faraó tem o poder de libertar alguém da prisão, mas, na realidade, não é assim. Ao lermos esta história de Gênesis, vemos que é Deus quem toma todas as decisões e é Deus quem pessoalmente conduz todos esses eventos. José ainda tinha essa fraqueza. Embora seja uma característica muito compreensível do ponto de vista humano, ele não estava destinado a viver uma vida comum, mas a tornar-se o governador do Egito. E para se tornar governador, nem mesmo essa pequena fraqueza poderia ser ignorada. Numa vida comum, uma pequena fraqueza pode não ser um grande problema, mas quando se adquire poder e uma posição, essa pequena falha pode tornar-se uma grande brecha. Deus desejava tratar e reparar essa pequena fissura em José. E 2 anos se passaram. Durante esse tempo, a fraqueza de José foi superada. Quando ele se apresentou diante de Faraó, José não demonstrou mais essa fraqueza. Faraó perguntou a José: ouvi dizer que você é muito bom nisso. Ouvi dizer que você interpreta sonhos muito bem. A resposta a essa pergunta é extremamente importante na vida de José. Poderíamos dizer que foi uma espécie de entrevista de emprego. Se ele passasse nessa entrevista, José poderia sair daquela prisão detestável. Nessa entrevista de emprego, Faraó perguntou: você consegue fazer isso? Ele estava a perguntar: ouvi dizer que você é bom. Você consegue? No entanto, a pergunta: você consegue fazer isso? José dá uma resposta inesperada. Ele responde: eu não consigo. Na versão da Bíblia em inglês, a NIV, ele responde: I cannot do it, ou seja, eu não posso fazer isso. Mas essa resposta desconcertante não para por aí. Ela continua assim: eu não consigo, mas Deus consegue. Isso é crucial na vida de nós que cremos. Eu não consigo, mas o nosso Deus pode. Eu não posso, mas o nosso Deus faz. Essa mudança é importante. 2 anos antes, José tentou confiar em Faraó. Se José tivesse encontrado Faraó 2 anos antes, não teria sido capaz de dar essa resposta.
Ele havia pedido ao copeiro-chefe para transmitir uma mensagem a Faraó, pois acreditava erroneamente que o poder de libertá-lo da prisão estava com Faraó. Mas agora, não mais. Quando José teve a oportunidade de falar diante de Faraó, não disse uma única palavra do pedido que havia feito 2 anos antes. E, mais adiante, terá outra oportunidade de fazer um pedido, mas não o faz. Ele não fala de si mesmo, mas de Deus. Ele não usa essa preciosa oportunidade para si, mas para Deus. Este é o crescimento de José. Em nome do Senhor, abençoo para que também tenhamos esse crescimento. Embora estivesse diante de Faraó, a sua atenção não estava em Faraó. Vivendo no mundo, diante dos seus vários poderes e das situações que poderiam lhe causar dor ou determinar o seu caminho, ele não se focava nessas coisas. Não estava preocupado com pessoas influentes e poderosas. José tinha a consciência de que estava diante de Deus. Confiar em Deus, não em Faraó. Priorizar a proclamação de Deus, não a saída da prisão. A vida de José foi um tempo de amadurecimento como este. Agora, o José amadurecido interpreta o sonho de Faraó. A interpretação de José flui sem hesitação. Depois de ouvir a história do sonho contada por Faraó, ele não hesita nem por um momento, nem pede: "Dê-me alguns dias para pensar." Ele começa a interpretar imediatamente. A razão pela qual ele pôde fazer isso não foi porque José era sábio ou inteligente, mas porque Deus estava com ele. Mesmo naquele momento, Deus estava com José. Foi porque Deus lhe deu a sabedoria para interpretar. Nesta cena também, devemos ser capazes de confessar: isto é obra de Deus. O sonho de Faraó, interpretado por José, tem 4 pontos principais. O primeiro é: os 2 sonhos são um só. Embora Faraó tenha tido 2 sonhos, o conteúdo é o mesmo. O segundo é: o número 7 representa 7 anos. O terceiro é: haverá 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. 7 anos de fartura e 7 anos de fome virão em sequência. Esse é o terceiro ponto. E o último, o quarto, é que ter o mesmo sonho 2 vezes significa que o sonho é certo e que acontecerá em breve. Este é o conteúdo da interpretação de José. No início e no fim da interpretação do sonho de José, quem está presente é Deus. Vamos primeiro ler juntos o versículo 25. Então, disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. Amém. José diz que os 2 sonhos de Faraó, o das vacas e o das espigas, são um só, e que Deus mostrou o que ele fará. Deus mostrou a Faraó o que ele fará. No início da interpretação do sonho, José fala de Deus. Através do sonho, Deus revela antecipadamente o que ele fará, ou seja, não apenas o que acontecerá no mundo, mas também a sua própria obra, que ele irá realizar. E também no versículo 32, Deus aparece. Vamos ler juntos o versículo 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Amém. Os sonhos em pares aparecem com muita frequência na história de José. Primeiro, o próprio José tem 2 sonhos: o dos feixes de trigo que se curvam e o do sol, da lua e das estrelas que se curvam. Um par de sonhos. Os oficiais presos na prisão também têm, cada um, o seu sonho, formando um par. Embora o conteúdo e o resultado dos sonhos fossem diferentes, eles tinham uma estrutura idêntica em termos de padrão e tempo. Finalmente, o sonho de Faraó também é duplo, ou seja, um par de sonhos. Aqui um significado especial é acrescentado. Como nos sonhos anteriores, este par de sonhos significa certeza. Ter um sonho uma vez pode ser uma coincidência, mas o significado de ter o mesmo sonho 2 vezes é que o evento acontecerá com certeza. Tanto no sonho que José teve na sua infância quanto no sonho repetido de Faraó, Deus quis mostrar que eles se cumpririam certamente. No entanto, os 2 sonhos de Faraó têm outro significado.
A rapidez. Com os dois sonhos, Deus quis mostrar não apenas a certeza, mas também a urgência. É preciso preparar-se rapidamente. É preciso apressar-se. José explica essa vontade de Deus dizendo: Deus determinou firmemente esta coisa, e Deus se apressará em fazê-la. Assim, Deus revela-se dentro do sonho. Ao dar o sonho, ele revela o seu plano, e ele, de facto, realiza a obra. O tempo e a velocidade também são determinados por Deus. Aquele que governa toda a história é Deus. Portanto, o propósito dos sonhos não é simplesmente prever o futuro, saber o que está por vir. O que vemos através dos sonhos é o nosso Deus. O sonho serve para nos mostrar quem é o nosso Deus. Se virmos apenas os eventos futuros, mas não virmos a Deus, não teremos compreendido o verdadeiro propósito pelo qual Ele nos deu o sonho. Através dos sonhos, devemos ver o nosso Deus. Agora, José diz que eles devem preparar-se bem para os 2 períodos de 7 anos que Deus mostrou antecipadamente. Aqui, talvez José tenha enfrentado mais uma tentação. Vamos ler juntos o versículo 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Amém. O conselho de José é: estabeleça um homem. Para se preparar para os tempos, ele aconselha a escolher e estabelecer um homem entendido e sábio. Mas, se fosse eu, o que teria feito com esse conselho? Não teria eu sugerido: use-me para realizar este trabalho? Não teria eu querido dizer: eu farei isso. Se me tirar da prisão, eu farei este trabalho? Penso que poderia ter feito isso. Mas José não o faz. Ele não se promove, mas diz objetivamente: estabeleça um homem sábio. Mesmo num momento como este, ele não busca o seu próprio destaque, mas coloca Deus em primeiro lugar. Ele certifica-se de que a sua própria pessoa não ofusque a glória de Deus. O versículo 34 aconselha a recolher 1/5 da produção durante os anos de fartura e a armazená-la. E o versículo 35 aconselha a acumular e armazenar em cada cidade. Agora, vamos ler juntos o versículo 36. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Amém. O conselho de José, em suma, é que durante o tempo de fartura, se deve preparar para o tempo de fome. A maior de todas as sabedorias é conhecer os tempos. Ao lermos Provérbios ou Eclesiastes, aprendemos que o mais importante é saber discernir o tempo. Conhecer os tempos é a maior das sabedorias. Na época da fartura, a maioria das pessoas pensa que essa abundância continuará, que essa prosperidade será para sempre. Mas não é assim. Se há um tempo bom, certamente haverá também um tempo difícil. E se suportarmos bem o tempo difícil, um tempo de prosperidade começará novamente. Mas o importante é que para suportar bem os tempos difíceis, é preciso preparar-se e precaver-se bem durante os tempos bons. Isso aplica-se à área econômica, mas, na verdade, também à área espiritual. Quando estamos em paz e sem dificuldades, é o momento ideal para estudar a Bíblia e cultivar hábitos espirituais, hábitos santos. O mesmo vale para os nossos filhos. É fundamental que eles desenvolvam esses hábitos santos antes de chegarem à adolescência. Caso contrário, quando essa fase chegar, será extremamente difícil estabelecê-los. A nossa igreja é uma igreja onde esses hábitos são bem transmitidos aos nossos filhos. Quando um problema surge, e só então tentamos começar a trabalhar nele, embora possamos pensar que, antes tarde do que nunca, na verdade, já é um pouco tarde. O tempo difícil pode durar mais. Uma pessoa bem treinada na fé e com bons hábitos espirituais, estabelecidos durante os tempos de paz, não se abalará facilmente quando os tempos difíceis chegarem. Amados irmãos e irmãs, Deus está no controle da história. A história que Deus governa não é sempre tranquila.
Há tempos de abundância, mas também podem vir tempos de pobreza e de tribulação. Por isso, Deus ensina-nos a sabedoria de que há algo a ser feito nos tempos de paz, preparar-nos para os tempos de tribulação. Devemos crer no Deus que governa a história e, através da disciplina da piedade, preparar-nos para os tempos difíceis. Que todos os nossos irmãos e irmãs possam viver uma vida de paz constante, não apenas nos tempos de abundância, mas também nos tempos de tribulação, desfrutando da graça de Deus. Eu vos abençoo, em nome do Senhor.